Oi, pessoal. Então, agora eu vou falar dos resultados, né? E a gente vai ter dois tipos de resultados. Lá na proposta, na atividade que vocês têm que fazer aqui nessa disciplina, são resultados esperados que a gente vai ter lá, né? Já na monografia, são realmente os resultados finais que vocês vão ter que colocar lá. Então, primeiro eu vou falar dos resultados esperados. Eles podem possuir um capítulo próprio para eles na proposta, caso você tenha bem descrito isso, né? Mas eles podem ser apresentados de uma maneira um pouco mais sucinta nas considerações finais, que é um capítulo que eu vou falar no próximo vídeo, tá? Os resultados esperados, eles são conexões com os objetivos que você colocou lá. Vai ter o seu objetivo geral, né, e objetivos específicos. Esses objetivos específicos, eles vão gerar resultados, né? Cada um tem que gerar um resultado. Então, quando eu falei lá de objetivos, né? Eu sempre falo, olha, o objetivo tem que estar conectado com o resultado e as conclusões, né? Então, cada objetivo que tem lá, ele vai gerar um resultado esperado. Esses resultados esperados, né, eles vão ser uma contribuição, né, uma situação que você espera que ocorra caso eles sejam atingidos, né, os objetivos. Mas não necessariamente eles serão atingidos durante o desenvolvimento do seu projeto de pesquisa. Além disso, na verdade, quando você estiver desenvolvendo o seu projeto, né, você pode chegar em outros possíveis objetivos, né? Você pode enxergar outros objetivos, outros resultados, ok? E aí você vai colocar lá na sua monografia. Então aqui, né, não é exatamente o que você vai conseguir, é o que você espera, né? Não tem como a gente prever tudo. Então isso daqui é o que você espera, né, posterior à execução do seu trabalho, tá? Então é uma esperança que você tem, né, das possíveis implicações do seu trabalho, como contribuições para a academia ou para a sociedade. Vai ser aplicado em tal indústria, vai ser aplicado em tal serviço, ou estou entendendo melhor como tal técnica funciona, essa técnica ela funciona dessa maneira, então uma contribuição mais científica, né, para a academia. Então você tem essas possíveis implicações, tá? Então, isso tem que ser bem detalhado também na proposta. Então, além disso, né, agora eu vou falar dos resultados mesmo. Os resultados, se você já estiver desenvolvendo ele ao longo desse semestre, é claro que você pode apresentar já ali na sua proposta como resultados preliminares, ok? Então, as propostas elas podem conter esses resultados que você já realizou, né, para mostrar que você já está trabalhando, né, você já tem algumas informações que contribuem com o seu trabalho. E é claro porque você já aproveita para escrever um texto que você vai conseguir aproveitar no futuro, tá? Então não tem problema nenhum você já fazer uma escrita dos seus resultados agora na proposta. Mas os resultados finais mesmo, né, eles vão estar lá na sua monografia. Eles podem possuir um capítulo próprio ou podem ser apresentados no capítulo de desenvolvimento. Então veja que a gente vai ter um capítulo que você vai falar o que você foi fazendo, né? Mas dependendo do trabalho, o que você fez, ele já é um resultado, né? Vou fazer um protótipo. Eu fiz o protótipo assim, deu problema nessa peça aqui, eu resolvi dessa maneira. Então, o que você resolveu já é um resultado. Então, do jeito que você vai escrevendo, você já tem que ir analisando esse, essa esse desenvolvimento, né, para que você considere ele como um resultado. Não como se fosse, olha, eu fiz isso e no final funcionou. Não, mas você fez essa mudança, você tem que fazer essa alteração. Então, tudo isso, né, todo esse conhecimento agregado, eles são resultados. Tá? Então, a sua escrita ela tem que direcionar dessa maneira, porque senão fica uma coisa muito vaga. Então, o que você vai ter? Você vai ter um capítulo que você vai falar de materiais que você comprou para utilizar, por exemplo, né? Algumas estratégias, o desenho técnico que você fez, ok? Mas aí ali você vai ter um capítulo de desenvolvimento. A hora que eu estou fazendo, né? Teve essa alteração, né, no projeto inicial, na ideia inicial. E aí sim
né? Então, esse capítulo de desenvolvimento ele é enxergado como um resultado, e aí depois você pode fazer algumas, alguns resultados de validação do seu protótipo, por exemplo, né? Então, aí sim entra alguns resultados num capítulo à parte. Mas veja que o desenvolvimento, né, ele está bem atrelado aí aos resultados também, dependendo do seu trabalho, né? Uma outra coisa que eu sempre, né, indico bastante é que não coloque um capítulo escrito resultados, né? Se for bem destacado, sim, né, da sua, o seu trabalho ter resultados bem destacados do desenvolvimento, ok você fazer isso, né? Mas tente colocar algum nome também, né, um capítulo que você traga uma informação a mais, né, no nome do capítulo, mas não tem problema se você colocar resultados, é muito comum, né, e é muito mais fácil você entender que aquele capítulo é um capítulo de resultados reais ali que você tirou, né, que vai ser uma coisa mais palpável e que vai ser analisado naquele capítulo, tá? Mas às vezes o desenvolvimento e o resultado é tão conectado que, então, por exemplo, nesse caso que eu falei, né, não chamaria de resultados, chamaria de validação do protótipo, por exemplo, né? E aí você faria essa análise das peças geradas ou alguma coisa assim que você executou ali, tá? Ou do funcionamento, qual é o teste que você fez e tudo mais, ok? Eles podem ser divididos, né? Devem ser, na verdade, né? Em seções logicamente distribuídas. Se você fez diferentes testes, é interessante que você divida esses testes em seções dentro do capítulo, né, para que fique logicamente distribuído. Normalmente eu falo, né, que esses textos todos que a gente escreve, né, eles são histórias, tem que ser uma história muito bem contada, né, com detalhes, com a riqueza da descrição de tudo que você fez, né, da análise, das justificativas. Então é uma história que você conta. Você começa falando, né, de uma área mais geral, você começa a funilar e aí você fala do problema, aí você fala, olha, eu vou resolver esse problema fazendo esse método, usando essa peça, esse material, essa máquina, etc, essa simulação, né? E aí, como que eu estou provando isso? Aí você coloca todos os seus critérios, coloca os resultados e analisa esses resultados. Então veja que é uma história, né? Que você deve fazer muito bem contada e amarrada, ok? Então, os resultados, eles precisam ter essa descrição dos dados levantados ou obtidos com análise estatística, que você, se você for fazer uma comparação, né? Uma exposição sobre o que foi observado e desenvolvido. Então, você vai ter que descrever o que você observou ali com o tempo. Então, por isso que eu falei, né? O desenvolvimento ele também é importante, ele é um resultado. Então, o que você observou ao longo do desenvolvimento do seu trabalho, ok? Discussões de todos os dados apresentados, tanto em relação a medidas de posição quanto de dispersão, né? Se você fez as médias, vão ser as medidas de posição, né, que está ali. Então, você vai comparar os métodos, você vai fazer uma análise de intervalo ali. Então, se os seus métodos são parecidos ou não, tá? Isso vai depender da análise estatística que você está fazendo e todos esses dados, né, precisam estar bem discutidos, ok? Então não pode deixar, né, para o autor, perdão, para o leitor, né, fazer essas análises. Quem tem que fazer a análise é o autor, ok? Alguns recursos, claro, que vocês precisam utilizar, né, para deixar mais clara as informações são tabelas e figuras como gráficos e diagramas, ok? Esses elementos especiais aí do texto devem ser legíveis com tamanho de fonte adequado. Então, quando você estiver fazendo uma figura, por exemplo, né, você vai fazer ela bem grande, tomar cuidado para não usar uma fonte muito pequena, porque na hora que você fizer, colocar no texto e ela ficar menor, você vai espremer essa fonte e ela vai ficar muito pequena. Então, é interessante sempre que a fonte da imagem, sim, né, se você escreveu alguma coisa na imagem, ela tenha uma fonte tamanho, né, e seja da mesma fonte, né, do texto, ok?
Então é interessante que esses tamanhos todos sejam muito similares. As figuras e tabelas devem ser enumeradas e mencionadas sempre no texto em algum momento. Então, quando você colocar uma figura no texto, você tem que dizer: a figura 1 fala sobre, né, descreve tal informação. Então, a tabela 2 detalha os dados tal, né, obtidos em tal experimento, por exemplo. Né? Então, sempre constar no texto essa descrição da tabela. Só que, além disso, precisa ter a legenda que deve ser compreensível sem esse texto. Ok? Então, se eu estiver dando uma olhada no seu trabalho e eu vejo uma figura interessante, eu preciso ler a legenda e já entender exatamente a que se refere aquela figura. Então, essa legenda ela precisa descrever, né, de modo detalhista o que significa essa figura, ok? Não simplesmente uma descrição muito geral, né? Senão ela não agrega nada. Então, a legenda ela tem que ser... não tenha medo de fazer uma legenda com 2 até 3 linhas, tá? Não tem problema. Então, é interessante que tenha essa descrição clara. E principalmente se você fizer uma figura que tem múltiplos significados, né? Que tem A, B, C e D, né? Então, aí você tem que colocar uma legenda geral, aí colocar A tal coisa, B tal coisa, C tal coisa, D tal coisa. Então fica uma legenda de até 4 linhas quando você tem uma, uma descrição assim, mas não tem problema. Na norma BNT, figuras e tabelas elas são legendadas acima do elemento, né? Então a figura ela tem a legenda em cima e a tabela também tem a legenda em cima, porém também tem a informação da fonte. Então, se você pegou essa figura, né, ou tabela de algum outro trabalho, você precisa colocar a fonte abaixo desse elemento, né, do elemento figura ou tabela. Caso você fez essa figura ou essa tabela, você precisa colocar, né, autoria própria ou próprio autor, né, própria autora. Então, você pode colocar isso para dizer que foi você mesmo que fez esse elemento, tá? Então, como eu falei, toda discussão e análise dos resultados das tabelas e figuras, elas precisam ser feitas por vocês, tá? Porque não pode ter uma interpretação dúbia, né? O leitor ele não pode interpretar a maneira dele os seus resultados, tá? Você tem que apresentar a sua interpretação, a sua análise ali e se você deixa para o autor, né, ele pode interpretar de maneira errada. Então é importante que você faça isso. Então tem que ter uma relação entre os dados obtidos, o problema da pesquisa e o embasamento da fundamentação teórica. É isso que eu falo da amarração, tá? Então quando você chega nos resultados, esses resultados eles têm que estar amarrados com os objetivos, né, com todo o desenvolvimento que você fez no seu trabalho. Então não adianta eu falar que vou descobrir tal coisa, né, vou detalhar tal experimento, não sei, e no final eu faço uma outra coisa, né? Então, tudo tem que estar muito bem amarrado. E entender também que um resultado, ele pode ser uma... Então, se você for construir, implementar um modelo para deixar para o grupo de trabalho ali do seu orientador trabalhar. Isso é um resultado, né? Então, você fez a implementação, você mostra a simulação funcionando, isso é um resultado. Não precisa ser uma contribuição a mais diferente, né? Assim, uma inovação para alguma área, tá? Apenas um resultado técnico, ele também é um resultado importante porque você vai contribuir com trabalhos futuros. Também é importante deixar isso claro, tá? Então, os objetivos, eles têm que estar atrelados com esses resultados. Quando você chegar ali, você vai começar a entender. Quando você chegar nos seus resultados, você vai começar a entender, olha, isso aqui é um resultado que eu consigo, a partir desse objetivo, ou consigo escrever um objetivo bem claro para conectar com esse resultado. Né? Então é importante que você
faça esse levantamento, tenha isso de maneira clara, né, porque essas vão ser as perguntas que vão ser feitas na banca. Né, qual que é a contribuição, qual que é o conhecimento agregado que você deu, né, o que você trouxe para o seu grupo de pesquisa ali do professor, ou você vai criar um produto em cima disso, é possível criar um produto em cima disso, né? Então essas coisas que vão ser perguntadas para você. Então, isso tem que estar na ponta da língua e no texto, claro, né? Porque se já está no texto, as perguntas às vezes nem surgem porque elas já foram respondidas, certo? Então, por fim, eu vou passar para as conclusões e a gente termina os pontos aí que precisa estar nos textos, tá? Até mais.